Essa é a realidade do ser humano. O ser humano pensa diferente e acha que o que ele está pensando é a única verdade. Mas você já buscou entender a verdade do outro? A religião, ela traz traços do homem grego, traz traços de relação com os seguidores dos antigos filósofos. Lá na Grécia clássica, filósofos pensavam, discutiam, criavam ideias, renovavam ideias de outros filósofos, faziam da mesma forma que a religião vem fazendo hoje. Os seguidores de religião hoje fazem a mesma coisa que os seguidores de filosofias antigas faziam e continuam fazendo. Exemplo, no zoroastrismo, uma prática de caráter religioso predominante entre os persas, a mentira, que era Arimã, e a Ahura Mazda, que era a verdade, viviam em constante busca pelo equilíbrio. E era necessário que os dois continuassem a existir. O equilíbrio das forças era um exercício recorrente, mas, claro, a religião de um período histórico pode ser apropriada e relida. O que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que um mito, uma religião de um povo, que no ver dos cristãos, dos líderes religiosos, é um paganismo, nesse caso, fala da mentira, fala da verdade, que viviam em conflito, mas que viviam buscando o equilíbrio. Qual é a nossa busca quando se fala de religião? A religião não está buscando um equilíbrio entre o bem e o mal? Então, que diferença tem um povo que é considerado pagão, que busca uma determinada verdade, e a religião, que é considerada santa, que busca a verdade também, que busca o equilíbrio? São mitos que trazem uma história de cada ser humano. A Bíblia dos cristãos trazem historinhas para a criança, mas dentro dessas historinhas existem as parábolas, existem aquilo que Jesus disse assim, que quem tem ouvidos, ouçam, quem tem olhos, vejam. Ou seja, deixam de entender a historinha para a criança e vejam o que realmente tem de mensagem a alto nível para você entender o que aquela passagem está dizendo. Então, povos de diferentes religiões têm ideias em busca de um objetivo comum com todos, que é ser um ser humano melhor. Só que as maneiras que são aplicadas, as maneiras que são entendidas pelos demais, pelos oponentes de uma determinada religião, é que faz a diferença. É que faz fazer com que um povo seja um povo demoníaco, na imagem religiosa, ou que faça entender que aquela filosofia, ela é uma falácia, é uma loucura pensar daquela forma. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano pensa diferente e acha que o que ele está pensando é a única verdade. Mas você já buscou entender a verdade do outro? Rito, mito, ciência e magia são coisas antropólogas, são fenômenos religiosos. A religião hoje tem, mas teve o seu antepassado. Então, se hoje se chama religião, ela buscou na filosofia, na ciência, nos mitos,
nos ritos. Então, a antropologia, que estuda fenômenos religiosos, pode ser dividida por um conjunto de 4 referências mais comuns, que são essas que eu citei: o rito, o mito, a ciência e a magia. A religião que nós temos hoje, no Brasil, vamos falar do Brasil, aí onde você mora, está presente num conjunto social, independentemente se você segue ela ou não. De repente você tem um compromisso para fazer e dizem para você assim: tem que ir lá no templo ou na igreja X, porque é lá que você vai fazer isso. Você foi embutido dentro de uma religião mesmo que você não aceita. Então, os grupos grandes amarram os grupos pequenos. E a política está junto. Todo ser humano ele está envolvido entre a religião e a política, indiretamente ou diretamente, se assim ele o deseja. O papel dos sacerdotes, dos líderes religiosos em explicar, em participar da administração e legitimar poderes, os transforma em figuras políticas das mais importantes. Nós vemos a política infiltrada na religião e nós vemos a religião mandando na política, porque políticos precisam da religião. Então, esses portadores da palavra vão defender os graus de diferenciação entre os grupos e reafirmar os fatores determinantes da administração. Então, tomada de decisão relativa aos conflitos, produção e distribuição da produção agrícola e justiça. Esses papéis, no entanto, só podem ser investigados graças aos monumentos que nos dão pista desse seu papel. Falando de arqueologia, falando de estudos do passado, mas nos nossos dias não são diferentes as ações em que a política e a religião estão formando um único papel, e papel administrativo de tomadas de decisão. Um aspecto que devemos destacar é a ideia da relação Deus-cidade. As cidades compartilhavam de um amplo e complexo panteão de deuses lá da mitologia mesopotâmica. Então, cada cidade tinha o seu deus. Cada cidade tinha um deus específico que a definia. E se nós formos hoje olhar em nossas cidades, não existe uma padroeira, um padroeiro. Existe. Cópia daquele tempo. A religião de hoje é cópia de religiões, de mitos, de ideologia, de filosofias antigas. Exemplo: o principal deus da Babilônia era Marduk. A sua representação poderia ter a forma de um leão alado ou ainda em sua forma humana. Ele tinha uma imagem que ficava no centro de poder. Tornou-se algo recorrente e a ideia de que quando outros povos conquistavam a Babilônia, a estátua sumia e voltava quando os babilônios retornavam ao seu lugar, sendo o mito de Marduk a própria representação da força da cidade de Babilônia. Então existia um mito e hoje existe da mesma forma. Existem religião, existem a sua estátua, aquilo que define a identidade que nós vimos lá atrás. Então existem aquelas paixões dos povos, dos seguidores, dos membros de uma determinada religião. Existe a negação de outros e a negação de si mesmo, que está crendo em uma determinada religião. Ele defende ela e nega a outra. E ele forma a sua identidade. Hoje, nós vemos isso nos nossos dias, nas nossas cidades. E se formos estudar a história, como estamos vendo, o deus babilônico não era diferente. Então são cópias.
redefinições em que o ser humano vai fazendo, vai adquirindo ideias, vai trazendo e vai remodelando, modificando, dando outro significado, mas a história conta que tem então uma ligação do passado com o presente.